Olá, boa tarde. Vou falar hoje sobre um dos temas mais importantes da situação política, que é a luta contra o governo Bolsonaro, contra os governos golpistas nos estados de norte a sul do país. E eu queria discutir um tema capital, o seguinte: a esquerda, que deveria estar aí à frente dessa luta, é parte do problema. A luta é cada vez mais difícil, é tanto mais difícil, quanto a esquerda está paralisada, né? E isso se deve às características dessa própria esquerda. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Bom, em primeiro lugar, não tem uma saída fácil, não tem uma saída indolor e rápida contra o governo Bolsonaro e contra todos os golpistas, né? Eles não vão sair do mapa por um passe de mágica, pela simples força de vontade, o desejo de que o país seja liberto aí dos seus algozes, né? A saída que pareceria a saída mais imediata, o impeachment, já foi devidamente engavetado às dezenas no Congresso Nacional, né? E a esquerda é parte do problema porque ela sabe disso. Sabe que a saída parlamentar, a saída institucional de Bolsonaro, em primeiro lugar, está bloqueada porque os partidos de direita, né, dos que flertam aí com a extrema direita, o fascismo, passando pelos partidos tradicionais da burguesia, o PSDB, o MDB e o DEM, até aqueles partidos fisiológicos, né, não que os outros não sejam, mas que são governo em qualquer situação, todos eles estão juntos para sustentar o governo Bolsonaro. É uma ilusão de que o super democrático Dória, que não tem nada de democrático, é apenas uma versão engravatada do Bolsonaro, e o seu partido vão aí travar uma luta para derrubar o governo de extrema direita, o governo de um fascista e dos militares. Eles queriam é mesmo estar eles próprios no governo, mas não conseguem fazer isso daí. A esquerda sabe que o impeachment não pode ser aprovado no Congresso porque a direita não quer aprová-lo, não quer sequer colocá-lo em discussão. Então resta uma alternativa, né, que se coloca mais ou menos a longo prazo, as eleições de 2022. Essas são as alternativas para uma derrubada do governo nos marcos do regime, né? A sua derrubada pelo impeachment, já descartada, uma ação parlamentar que, em boa medida, independe da participação da população, dos trabalhadores na luta política. Os próprios partidos burgueses poderiam resolver isso com as próprias mãos dentro do Congresso Nacional. E a outra saída faz parte do funcionamento do próprio regime político brasileiro, faz parte dos mecanismos regulares de alternância de governos às eleições de 2022. Um problema para a esquerda é o clima de já ganhou. Uma vez que Lula teve o seu processo anulado pelo STF, não está mais impedido de concorrer, pelo menos por enquanto, isso não pode ser ignorado. Há aí a tentativa, a tentação, melhor dizendo, de acreditar que o caminho está aberto para que as urnas de 2022 coloquem o maior líder popular, o candidato com maior apoio na população trabalhadora, seja aí eleito presidente com a maior facilidade. Não vai ser assim. As eleições de 2022 serão a continuação da guerra, da luta aberta, desde a década passada, né, que teve aí seus pontos altos no golpe de 2016, do impeachment de Dilma Rousseff, e no golpe de 2018, na prisão fraudulenta e no processo, na condenação de Lula, impedindo de concorrer às eleições, coisa que abriu o caminho e entregou a presidência nas mãos de Bolsonaro, porque os partidos tradicionais da direita simplesmente não tinham autoridade política e apoio para fazê-lo. Com essa sucessão de derrotas da esquerda, o que nós vemos é que a esquerda justamente está completamente paralisada, acreditando que as eleições de 2022 estão resolvidas simplesmente pela autoridade política e o apoio popular que Lula tem. A esquerda prescindiu
da mobilização por meio das suas organizações populares, dos trabalhadores, os sindicatos, as organizações democráticas da luta das mulheres, dos negros, da população trabalhadora, do povo pobre, de um modo geral. Não há mobilização. E mesmo a sua orientação política, mesmo que apoiassem uma mobilização, o fazem de maneira míope, não enxergam a questão em toda a sua amplitude. Lutar apenas por fora Bolsonaro, por meio de declarações parlamentares, lives na internet, e o que se poderia realmente classificar como o chororô dos derrotados, é assim que a direita diz que a esquerda atua, e de fato não está completamente errada. A propaganda de que é preciso derrubar Bolsonaro, se feita exclusivamente dessa maneira, deixa aberto o caminho para que Bolsonaro seja removido, até mesmo por meio das eleições, pela direita golpista que o colocou no lugar, que abriu o caminho para que ele assumisse a presidência da República. A direita não vê como um obstáculo, né, e como um grande adversário que Bolsonaro seja novamente seu candidato às eleições. Não é um grande problema, né? Um problema maior é impedir que Lula e o PT voltem a governar o país. E para isso, todos os seus esforços estão sendo mobilizados. Engana-se quem acredita que o caminho para a eleição de Lula está livre, e mais ainda, que a burguesia, o centro, e na verdade, a direita, estão querendo governar novamente com Lula e o PT, né, numa grande aliança, uma grande unidade nacional que uniria desde os sindicatos e a Central Única dos Trabalhadores aos banqueiros e os empresários e suas instituições de classe. Esse é o caminho para a derrota, e é nessa medida que a esquerda é parte do problema. É preciso romper com as instituições parlamentares, democráticas, romper com a prática, né, dos discursos e da fantasia de que Lula será eleito sem que seja preciso mover um dedo. Estamos diante de uma guerra e é preciso não só se preparar, mas atuar, né, participar ativamente da luta política, e isso só pode ser feito por meio da mobilização do povo trabalhador nas ruas, da sua mobilização nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, porque ainda que estejamos sob uma pandemia, as coisas só vão piorar se não houver uma reação popular contra a extrema-direita e a direita que governam o país e que tornam as coisas ainda mais complicadas, ainda piores para a população no meio da pandemia. É nesse sentido, por fim, que o Partido da Causa Operária convoca todos os trabalhadores, toda a juventude, todos os setores explorados e oprimidos a sair às ruas no dia 1º de maio, onde vamos realizar um ato nacional, a partir das 15 horas, na Avenida Paulista, né, como um ponto de unidade da luta dos trabalhadores contra o genocídio da pandemia, pelas reivindicações mais elementares nesse momento, a vacina, a testagem em massa, o auxílio emergencial para que o povo não morra de fome, né, menos ainda morra de fome esperando a morte pela Covid. E a luta para colocar para fora Bolsonaro, todos os golpistas, e lutar pela candidatura do ex-presidente Lula da Silva e pela sua eleição. Lula candidato, Lula presidente, fora Bolsonaro e todos os golpistas. É isso que eu tinha para hoje, e a gente se vê semana que vem aqui na minha coluna na Causa Operária PT.